Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse dia, por esse momento, por esta oportunidade de estarmos aqui. Muito obrigado, Espírito Santo. Que o Senhor possa estar revelando a vontade, a verdade. Amém, Senhor. Revela mesmo, Pai. Fala conosco. Oh, meu amado, precisamos ouvir Tua voz, precisamos te ouvir. Toda ansiedade. Precisamos te ouvir, Entregamos Senhor. diante de Ti toda preocupação. Precisamos te ouvir, Senhor. Entregamos diante de Ti o nosso Oh, fardo, Jesus, precisamos te ouvir. Entregamos do Senhor, Precisamos Teu ouvir a Tua abençoado, voz. Precisamos Pai, em do nome de Senhor, ó Jesus, Deus. Neste momento eu te peço que o Senhor envie os Teus anjos Amém, neste lugar, Pai, envia com mesmo. espadas de fogo, Em nome de desembainhadas, Jesus. para quebrar as correntes Sim, e as Senhor. cadeias do inferno, Amém, contra Pai. as nossas vidas, Aleluia. contra a obra que o Senhor Sim, tem para Senhor. fazer no nosso meio. Em nome de Pai, que Jesus. estes anjos sejam enviados Seja para mesmo, liberar a Tua Pai. bênção. Libera mesmo, Senhor. E quando nós estivermos vendo a Tua palavra, que o Senhor esteja revelando, Sim, Senhor. Deus, as riquezas que Oh, estão Espírito ocultas ao olho Santo. humano. Esperamos querido, somente em nome de Ti, Pai, Jesus, em nome de Espírito Jesus. Santo de revelação, Amém, de Senhor. sabedoria, de Em nome de conhecimento. Jesus. Oh, meu Deus, venha nos instruir no Teu caminho, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos tomar algumas lições aqui nesse versículo 20 e depois nós vamos praticar as lições, amém, irmãos? 2 Crônicas, capítulo 20. E sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram a peleja contra Jeosafá. Então vieram alguns que avisaram a Jeosafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Misericórdia, diga, irmão. Irmão, se você soubesse que uma multidão de inimigos estava vindo contra você, imagina a cena. Se você ouvisse falar: olha, tem muitos inimigos que estão conspirando contra a sua vida agora, e eles já estão vindo, marchando à sua direção. A minha posição nessa hora seria pânico. Eu não sei a sua, mas seria medo, pavor. E se nós tivermos o coração em Deus, com certeza nós vamos buscar o Senhor, mesmo com medo, com pânico, que é natural que sobrevém. Mas com o escudo da fé, esse medo vem e ele vai embora. Amém. Irmãos? Então, a Bíblia diz que nós estamos em uma guerra espiritual. Quem ainda não sabe disso, levanta a mão. Se você não sabe que você está numa guerra, fique sabendo, você está numa guerra espiritual, e o inimigo é invisível aos olhos humanos. Mas se nós estivermos andando em espírito, nós vamos observar o inimigo, nós vamos perceber o inimigo, e só existe uma forma de vencer esse inimigo invisível. Da mesma forma que esse cidadão aqui, esse rei de Israel, venceu. Então ele recebeu uma grande notícia, uma má notícia para a vida dele. Olha, os teus inimigos estão vindo aí, se juntou com outros tantos, e estão vindo marchando em sua direção para pegar você, para te matar, para destruir o teu reino, para destruir a tua vida, os teus sonhos, os teus projetos, tudo aquilo que você viajou. Verso 3. Então Jeosafá temeu, porque ele era homem como nós. Temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou um jejum em todo o Judá. Então a primeira coisa que nós devemos aprender quando o inimigo vem contra nós é buscar o Senhor. É a primeira atitude. Jamais fugir do Senhor. Jamais tentar fazer aliança com outros deuses, ou buscar uma ajuda no psicólogo. E agora, quem poderá me defender, né, Samuel? Quem poderá me defender? Como diz o desenho. Verso 4. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. Então a atitude do crente é essa. A atitude do servo de Deus, aquele que confia no Senhor, mesmo você com medo, sabendo que tem esses exércitos vindo contra você. A sua atitude tem que ser: eu vou buscar o Senhor, eu vou me juntar com os meus irmãos, com quem puder me ajudar, e nós vamos buscar o Senhor. Aleluia.
E pôs-se Jeosafá, verso 5, em pé, na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que domina sobre todos os reis das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não adeste para sempre a descendência de Abraão, teu inimigo? Meus irmãos, uma coisa que Deus ele se agrada é quando você lembra Ele da palavra dele. Não é que Deus é esquecido, não. Ele não se esquece. Mas Ele acha bom quando você chega: Ah, Senhor, não é o Senhor que fez os céus e a terra? Não foi o Senhor que abriu o mar vermelho? Não foi o Senhor que libertou o povo do Egito? Deus, não foi o Senhor que disse que ia me abençoar? Não foi o Senhor? Deus se agrada quando nós somos sinceros diante dele. Mesmo tremendo de medo, igual uma vara verde, nós temos que chegar: Senhor, não foi o Senhor quem disse isso? Deus se agrada quando você faz Ele se lembrar da própria palavra dele, da própria promessa que ele fez. E ele está dizendo aqui a promessa que ele fez a Abraão, a Isaac. Verso 8: E habitaram nela e edificaram-te nela um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, diante de ti, pois teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos livrarás, e ouvirás e nos livrarás. Amém, irmãos? Amém. E a casa que nós temos hoje, a casa do Senhor, somos nós mesmos. Então, aonde você estiver, quando vier os teus inimigos tentando te destruir, você é a casa que o Senhor disse, que quando você orar, quando você clamar, Ele vai te socorrer. Aleluia. Amém. Verso 10: Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste passar a Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago vindo para lançar-nos fora da tua herança que nos fizeste herdar. Ah, nosso Deus, porventura não nos julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Amém, Jesus. Então o rei Jeosafá, quando ele se levantou e ele começou a falar essas coisas, o que ele estava, ele detalhou qual que era o problema dele aqui, irmão. Seja detalhista, fala para Deus: Senhor, a situação é a seguinte. Amém, graças a paz. Graças a paz. Sejam bem-vindos. Olha, tem outra pessoa com você. Olha, Francisco, esse negócio, que história é essa aí? Que história é essa aí? Depois vamos conversar. Então, irmãos, Jeosafá foi detalhista diante de Deus. Ele falou: Deus, olha, é isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui que está acontecendo comigo. Seja detalhista diante de Deus. Fale para Ele qual que é o seu problema. Fale para Ele quais são as situações, o que está acontecendo. Amém, irmãos? Amém. Vamos ser detalhistas. Não pensar assim: não, Deus sabe o que está acontecendo comigo. Não vamos pensar assim, não. Ele sabe mesmo. Ele sabe que os nossos irmãos cristãos estão morrendo lá na África, sendo queimados. Ele sabe. Ele sabe que os africanos estão morrendo de fome. Ele sabe que lá no Egito os cristãos estão morrendo, as bombas estão explodindo em cima dele. Ele sabe. Mas Ele quer ouvir da nossa boca. Ele quer uma atitude nossa. Amém? Amém. Verso 13. 13. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Aleluia. Quando nós clamamos, irmãos, Deus traz resposta. Amém? Toda vez que nós tivermos dificuldade, a primeira coisa que eles fizeram foi o que? Apregoaram o jejum. A coisa que eles fizeram? Ele chamou o povo e falou assim: olha, vamos jejuar, todo mundo vai jejuar.
Até as crianças jejuaram nesse dia, o boi, o gado, tudo jejuaram naquele dia. Então, não podia acontecer outra coisa a não ser a resposta de Deus sobre este povo. Aleluia. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Jeosafá. Assim o Senhor vos diz: não temais, amém, irmãos? Amém, Não aleluia. temais, diga para o seu irmão isso, olha, não temais. Não tem A mais. palavra de Deus para mim vai ser: não temais. Não tenha medo, não temas. O Senhor diz: eu sou contigo, não temas. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Deixa eu ver o que eu parei aqui. 15b. 15. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão. Irmãos, e é grande multidão. Normalmente quando vem um problema, é grande. Quando vem é grande, vem com alvoroço, vem para detonar. Vem para tentar desanimar, desestruturar todo mundo. É assim que o diabo age. Você conhece o Steven Spielberg? Quem conhece o Steven Spielberg? Esse cara é um artista, ele é um judeu. Você que não sabe, ele é um judeu, mas o cidadão que é artista. Sabe aquelas pessoas que conseguem fazer uma tempestade em um pouquinho de água? É o Steven Spielberg. Ele faz você pensar que o planeta está sendo inundado, sendo que só tem um copinho de água na sua frente. Ele faz você acreditar que aquilo ali realmente é daquele jeito. Ele é inteligente. E o diabo, ele também faz isso. Ele faz você pensar que você está atolado na lama e que não tem mais jeito para você. Ele faz. Se você quiser acreditar nele, aí é a derrota. Agora, se você falar: eu não acredito nele, acredito na palavra do Senhor, o diabo ele faz uma tempestade no copo d'água. Ele faz aquilo que parece ser nada, ser uma coisa que, meu Deus, o que está acontecendo? O que é isso? Que alvoroço é esse? Não tem mais. Amém, Jesus. Glória a Deus. Deus está falando assim: não tem mais, não tenha medo, não vos assusteis por causa desta grande multidão. Por quê, irmãos? Porque a peleja não é vossa. Amém. Amém? Mas é de Deus. Nós somos coadjuvantes de Deus. Só isso. Fazemos parte só daquele grupo ali que está sendo filmado. Sorria, você está sendo filmado. Deus está te filmando nessa batalha. Mas Ele te fala assim: não, assenta-te aqui à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos debaixo dos teus pés. O nosso trabalho é nos assentar à direita de Deus e adorar aquele que vive para sempre. Aleluia. Amém. Verso 16: amanhã descereis contra eles. E o Senhor ainda vem assim: olha, amanhã vocês vão contra eles. Vocês vão contra eles. Poucas pessoas de Judá. Vocês vão se juntar contra aqueles dois exércitos, dois países que se juntaram, e mais uns poucos que eles foram arrebanhando pelo caminho, que se juntam contra vocês. Vocês vão ao encontro deles, vai dizendo: amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. O interessante é que o rei Jeosafá, ele veio contar para Deus o problema dele. Olha, Deus, eu vim aqui te falar que eu estou com uma situação assim, e está acontecendo isso, o fulano disse isso, e aconteceu isso aqui e aquilo outro. E engraçado que Deus já estava falando: eu sei, eles estão subindo contra vocês, por ali assim, por ali, está ganhando caminho ali do mar e tal. Deus já sabia da situação dele. Deus sabe de todas as coisas. Só que o que Ele quer é que nós venhamos e contemos para Ele qual é a situação. O que nós queremos de Deus. Amém, irmãos? Mas o Senhor já sabia. Ele: olha, estão subindo por tal lugar e vocês vão encontrar Ele lá no deserto. É lá que vocês vão encontrar com Ele. Deus já estava sabendo. Deus já sabia da conspiração daquele povo todinho contra o rei Jeosafá e seu povo. Então Ele disse: nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos. Verso 17: postai-vos, ficai parados e vede a salvação do Senhor. Amém. Para convosco, ó Judá e Jerusalém.
Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Aleluia. Então a palavra de Deus é calma, aquieta-te, fica parado, fica observando o que eu vou fazer. Observe, calma, para que esse alvoroço todo, para que essa correria de um lado para o outro, tentando resolver seu problema que você não dá conta. Calma. Eu não sei se eu estou falando com alguém aqui, mas pelo menos para mim essa palavra serve. Amém, irmãos? Amém. Calma, se você está desesperado com qualquer situação, qualquer problema que porventura você esteja passando, a palavra de Deus para você é calma. Amém. Ninguém, por mais ansioso que esteja, disse Jesus, é capaz de acrescentar um pouco no seu curso de vida. Ninguém. Eu jamais, ninguém. Por mais ansioso, por mais preocupado que você ande, tentando fazer, tentando resolver, tentando você ter o seu próprio braço, você não vai acrescentar um pouco do que a gente vê, que são 45 centímetros. Você não vai acrescentar 45 centímetros do seu curso da sua vida. Exatamente. Meia braçada, né? 45 centímetros. Tem uma tradução que fala que é 60. Mas eu já vi que a mais certa é 40. Depende do braço do cidadão, né? Se for do vaguinho, vai dar quase meio metro. Depende do braço. Verso 18. Então Jeosafá se prostrou com o rosto em terra. E todos os judeus, os moradores de Jerusalém, se lançaram contra o Senhor, fazendo o quê? Adorando. A atitude nossa tem que ser essa. Eu tenho que adorar o Senhor. Nós temos que nos prostrar diante do Senhor e adorar o Senhor. É só assim, meus irmãos, que nós vamos ver a salvação de Deus. Quando eu tentar, pela minha inteligência, pela minha força, eu posso até conseguir. Mas quando eu me colocar diante do Senhor em adoração, em jejum, em oração, se eu me prostrar diante do Senhor, verso 19, levantaram-se os levitas, os filhos dos coatitas e dos filhos dos coratitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel em baixa voz. Oi? Alta voz. Não, quem eram os levitas? Os levitas eram uma das tribos de Israel, eram 12. Os levitas eram uma das tribos. E esses levitas eram responsáveis pela música de Israel, pela adoração. Eles eram os cantores e os instrumentistas. Eles eram responsáveis só por isso. E por fazer a manutenção dos utensílios da casa de Deus e tal. Então eles não podiam trabalhar em outra coisa a não ser isso. Então eles eram os levitas, os filhos de Levi, que foram eleitos por Deus para esse serviço diante de Deus. Então esse povo, já sabendo do seu encargo diante de Deus, eles se levantaram com os seus instrumentos, e aqui diz que em voz alta começaram a louvar o Senhor. O pessoal hoje costuma falar assim, cadê os levitas? Aí sobe lá os instrumentistas e os cantores, né? Mas eu não creio dessa forma. Eu não creio que os levitas hoje são aqueles que tocam, aqueles que cantam. São também. Para mim, isso é um pensamento meu. Para mim, os levitas são todos aqueles que adoram o Senhor. Amém. Todos aqueles que têm no seu coração desejo de cantar, mesmo que não saiba cantar, mesmo que seja desafinado. Mesmo que você não sabe tocar nada, para mim você é levita. Porque lá os levitas eram literalmente, esse cargo era deles. Mas aí fala assim, não, eu sou levita. Eu sou adorador, eu que adoro o Senhor. Então quer dizer que os outros não sabem. Quer dizer que aquele que não sabe tocar nenhum instrumento não é um adorador. Já viu os cantores, quando vão dar entrevista nos jornais, em alguns programas, está lá escrito o nome do cantor, fulano de tal, adorador. Já viu? Na televisão? Observe. Toda vez que um cantor gospel vai ou no Raul Gil, ou qualquer outro tipo de programa, está escrito lá, fulano de tal, adorador. Quer dizer, qual que é a sua função, o seu ministério? Adorador. Quer dizer, se assimila que adorador é aquele que canta. Hoje em dia é assim. Por quê? Porque no passado era assim, adorador era aquele que cantava ou tocava um instrumento. Mas isso então está desqualificando os outros que não tocam nenhum instrumento. Eu particularmente não penso dessa forma, não sei se os irmãos pensam assim.
Mas para mim, adorador é são todos aqueles que adoram. Adorador é aquele do coração, adorador. Exatamente. Adora. Então ele pode até colocar adorador lá, mas quando eu for dar entrevista, eu quero que ele não esteja lá embaixo, adorador. Mesmo se eu não sei tocar, se eu não sei fazer as coisas, digamos que eu não soubesse, se eu não tocasse nada, eu não quero meu adorador também, porque eu adoro o Senhor também. Agora, só porque eu não toco no instrumento, você não vai botar aqui no seu adorador? Ué, conversa é. Ele é adorador, os passarinhos são adoradores, as flores do campo não adoram o Senhor, louva a Deus, e ela não sabe tocar não. As montanhas também, a mesma coisa. Então este cidadão aqui, essa tribo de Levi, se levantou e começou a cantar em voz alta para Deus. Tem gente que critica os pentecostais, Deus não é surdo. Não é não, mas ele acha bom quando a pessoa levanta a voz e grita diante dele. Hã? A maioria é velha, crítica é velha. É verdade, você falou a Porque não verdade. tem coragem de cantar e louvar. A gente pode criticar, né? Normalmente a gente critica porque a gente queria estar lá no lugar deles, né? A verdade é essa. Se você não faz, É verdade, isso é verdade. Então, verso 20. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Jeosafá pôs-se em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Amém? Amém. A palavra é essa: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. E a segunda palavra que ele diz é: crede nos seus profetas e prosperareis. Aleluia. Amém. Aleluia. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade para sempre. Amém. Então a ordem do rei foi: cantores, venham aqui, e vocês é que são a linha de frente. Deus mandou nós sair ao encontro dos exércitos inimigos, mas a nossa linha de frente são os cantores. Agora eu quero ver se você bota seu nome lá. Adorador. Quer botar? Bota lá, Alexandre, teu nome agora. Agora vai na frente, né? Como um escudo. Primeiro que vai morrer é o adorador, né? Misericórdia. Nessa hora não, aqui não. É assim, então os primeiros que estavam na frente eram os cantores, né? Cantando o quê? Olha a música que eles estavam cantando lá. Majestade Santa. É a que está falando, não é? Que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os inimigos, contra os filhos de Amon e de Moabe, e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então, meu irmão, a sua atitude como crente, como filho de Deus, é isso aqui. As lições que nós pegamos é que quando nós recebemos uma notícia difícil para nós, com certeza a gente vai temer, a gente vai se tremer, estremecer, chorar, babar, mas calma. Só chamar os levitas depois na frente. Chama os cantores, né? Chama os instrumentistas, foi lá na frente, os levitas, pronto. Meu Deus do céu. Vamos lá, todos comigo, né, Alexandre? Misericórdia. Aí, meu irmão, a sua atitude tem que ser essa. Aí você falou fazer um jejum. Não é tempo de comer doce, né? Não é tempo de comer refrigerante. Tempo de comer ervas amargas, né? Porque precisamos de estar na presença de Deus, precisamos de nos humilhar diante do Senhor. Não é hora de festejar e tal. Aí depois a palavra de Deus vem sobre você, aí Ele te dá uma direção. E a direção que Ele te dá é bastante: não temas, calma, eu sou contigo, eu estou indo, essa batalha não é de você. Amém. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados, as potestades. É no mundo espiritual que nós guerreamos. E se é no mundo espiritual, o Senhor é quem está lutando por nós, porque nós não estamos vendo o nosso inimigo. Amém, Jesus. Então nós vamos vencer os Aleluia. nossos inimigos quando Amém, nós nos levantarmos Amém. em adoração, em louvor,
em gratidão. Sim, O Senhor vai nos colocar do lado dele, como ele disse para Jesus, ele vai Amém. dizer, Pai, aleluia, aleluia. assenta-te aqui, meu filho, do meu lado. Até que eu coloque esses 3 minutos aí, ó, debaixo do teu pé. Amém, irmão? Amém. Essa é a atitude do crente. Então o que aconteceu foi isso, no versículo 22, que eles foram desbaratados. Verso 23, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir, para os destruir e exterminar, e acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir. Irmão, Deus coloca confusão no exército inimigo. Deus coloca confusão lá no inferno. Eles estão vindo contra você, mas quando você tem essa atitude que nós falamos de adorar a Deus, Deus vai colocar uns contra os outros lá no inferno. Amém. Em nome de Eles vão Jesus. se autodestruir, foi o que aconteceu aqui com esses inimigos. Eles mesmos, eles vinham vindo, marchando e ajuntando, recolhendo mais gente do lado deles. Mas quando esse povo começou a adorar a Deus, a dizer que Deus é maravilhoso, é louvado, então eles começaram a lutar contra eles mesmos. Misericórdia. Mas é isso que acontece. Por isso não tenha medo quando o inimigo se levantar contra você. O inferno pode se levantar contra você, mas as portas do inferno não prevalecerão Amém, contra a Jesus. igreja Aleluia. do Senhor. E nós somos a igreja vitoriosa do Senhor. Amém. Então quando eles terminaram de se destruir, eles... Se a gente se desesperar e tentar resolver com a nossa própria mão, a gente vai sempre agir da maneira errada. É ter paciência, esperar e continuar servindo e adorando ao Senhor. Então, olha só, o povo de Israel estava do lado de cá das montanhas, indo em direção àquele povo, adorando, louvando. E nesse mesmo momento, eles não estavam vendo o que estava acontecendo, eles não estavam vendo o inimigo deles. Eles estavam lá se matando lá até o último. Enquanto o último não se matou, não veio o versículo 24. Olha só. Nisso chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos, Amém. que jaziam em terra, e nenhum escapou. Olha só o que acontece. Então eles nem viram o que estava acontecendo. Eles só estavam se preocupando em dizer aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Amém, Deus. aleluia, glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Majestade Santa. Aleluia. Né? A gente, irmãos, se reúne aqui muitas vezes, nos reunimos muitas vezes falando amém, aleluia, glória a Deus. A gente pode pensar, poxa, mas amém, aleluia, glória a Deus, o que isso vai resolver na nossa vida? Não é, meu irmão? O que isso vai resolver na minha vida? Amém, aleluia, glória a Deus. Meu irmão, pode continuar falando amém, aleluia. Amém, aleluia. Você nem Glória está a vendo, Deus. realmente você não está vendo. Mas quando você vê, quando Deus fala assim, agora é a hora de ver, aí você vai ver, não escapou nenhum dos seus inimigos.